Paz do Senhor, amém, irmãos? Pode sentar, abra em Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo 17. A palavra que o Senhor me deu aqui, quinta-feira, no culto de imersão, que teve por tema Encorajados para Encorajar. Eu sei que nessa noite nós também seremos encorajados pelo Senhor. Êxodo capítulo 17, quantos acharam? Amém. Quantos têm Bíblia aí? Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia, seu smartphone, enfim. Que tem a Bíblia, né? Amém. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, e não ali havia água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e pelejai contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas ou cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Diga: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como eu bem disse aqui nessa noite, na quinta-feira, estava aqui, o Espírito Santo ministrou meu coração. Essa palavra eu gostaria de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado no meu coração nesse dia de ontem, de hoje, com vocês nessa noite. Irmãos, aqui nós vemos uma ordenança do Senhor na caminhada do povo que saía do Egito rumo à terra prometida, que era Canaã. A palavra do Senhor vai dizer no início desse texto que eles saem do deserto de Sim e vão para Refidim, mas o texto vai dizer, e é claro, que conforme mandamento do Senhor, a ordenança do Senhor era: sai de Sim, do deserto de Sim, e acampa-se em Refidim. Deus estava dando direcionamento ao povo para que ele pudesse estar no lugar ou ir galgando até chegar à terra prometida. Deus estava guiando o povo com direcionamento, com sabedoria, dando entendimento de que essa era a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que o povo ele começa a contender com Moisés e a questionar a Deus porque eles chegaram num lugar onde não havia água. E eles parece que se esqueceram de que Deus ele abriu o mar vermelho,
que foi o próprio Deus que fez, que estava descendo o maná do céu, era um Deus que trazia provisões diárias àquele povo. Era um Deus que fazia milagres cotidianamente, todos os dias. Deus realizava um milagre no meio daquele povo, mas o povo contende com Moisés e tenta a Deus ali em Refidim, dizendo: olha, Deus não está no meio de nós. Deus está, Moisés, ou Deus não está no meio de nós? Eles estavam no lugar certo, eles estavam obedecendo ao mandamento do Senhor em estar em Refidim, mas o seu coração estava longe de Deus. Deus estava com o povo, mas o povo não estava com Deus, não entendia que Deus ele estava com o seu povo. E a palavra de Deus vai dizer que Moisés, ele vai diante do Senhor, ele leva aquela murmuração diante dos olhos do Senhor, ele apresenta aquela causa diante de Deus e diz: Senhor, eles vão me apedrejar. Senhor, esse povo é um povo de coração duro, de dura cerviz, é um povo que quer me apedrejar porque não tem água. Parece que o povo se esqueceu de todas as promessas, de todos os milagres que Deus havia feito àquele povo. E a palavra do Senhor, o Senhor vai ao encontro, Moisés vai em oração a Deus, e Deus responde a Moisés dizendo: olha, passa diante deste povo, vá à frente desse povo, reúne os anciãos da casa, chama diante do monte, da rocha, e ali você vai ferir a rocha, você vai tocar a rocha, e dela vai sair água, e todos beberão e sairão saciados com essa água. E assim Moisés fez, e a palavra do Senhor diz que isso aconteceu aos olhos de todo o povo. Aparentemente, Deus estava dando aquilo que o povo precisava. Irmãos, nem toda vitória ela tem sabor de mel. O povo queria água, murmurou contra Deus, ou escolheu o caminho errado, escolheu a via errada de falar com Deus, escolheu o caminho da murmuração. Deus responde, não por causa do povo, mas por causa da promessa que Deus havia feito a uma geração, e por conta do cuidado que Deus havia tido com Moisés, e com a responsabilidade e o compromisso que Deus tinha com Moisés. E ali Deus permite que Moisés fira aquela rocha, e dali saiu água, e o povo bebeu e ficou saciado. Irmãos, há situações na nossa vida que a gente deve avaliar se vitórias são verdadeiramente vitórias. Nem toda vitória, como eu disse, tem sabor de mel. Nem toda vitória é para a gente erguer uma bandeira. Porque o caminho, às vezes, da vitória é um caminho que, às vezes, é tortuoso. O caminho que leva ao sucesso, ao bem-estar, o caminho que leva, como muitos dizem, olha, o que importa são os resultados, os meios não se importam. E para Deus, querido, deixa eu te falar uma coisa, os meios importam sim, para os resultados que Deus ele quer promover na minha vida e na sua vida. E aquele lugar Refidim agora fica conhecido, não como lugar da bênção, não como lugar da vitória, mas como lugar onde, conhecido como Massai, diz aí no versículo de número 7, Massai Meribá, que significam ali um lugar de contenda e um lugar de confusão, um lugar onde as pessoas tentaram colocar Deus na parede, esperando de Deus uma resposta para as suas vidas. Ao invés de um altar de adoração, ao invés de um lugar marcado como lugar da vitória, o lugar onde Deus havia feito um grande milagre, que era abrir, onde vai sair água de uma rocha, irmãos, só se for um milagre da parte de Deus. O povo não tinha motivo para comemorar, porque a forma como foi feito, a maneira como foi feita, a resposta chegou, a bênção chegou, mas eles não tinham o Deus da bênção. Eles não tinham o Deus da bênção nas suas vidas. Eles não perceberam que Deus ele estava no meio do seu povo em todo o tempo. A palavra de Deus vai dizer que, como uma coluna de fogo, Deus estava durante a noite. Uma coluna de nuvem, ele estava durante o dia, para que o povo não morresse no sol escaldante do deserto, para que eles não morressem no frio à noite. Deus estava com o povo em todo o tempo. E vai chegar uma hora que Moisés se cansa, e Deus se cansa também, diz: Moisés, você pode ir adiante. Se você quiser, vai com esse povo, eu vou até mandar um anjo com você. Mas Moisés falou assim para o Senhor: olha, não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. O povo quer bênção, mas eu quero a tua presença. Irmãos, nós vivemos dias de guerra, dias de peleja. Talvez você precise de uma bênção imediata, talvez você precise de algo emergente na sua vida, querido, mas avalie o meio. Avalie quais são os meios que vão te levar ao resultado. Avalie quais são os meios que vai nos levar a uma vitória.
Muitos têm dito, olha, não importa os meios, importa o resultado para Deus. Isso não é verdade, Deus se importa, porque a maneira de Deus é sempre perfeita, boa e agradável sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eles permaneceram em Refidim. E aí o texto vai dizer a partir do versículo 8, que vem os amalequitas contra o povo de Deus. Agora o povo vai precisar entender uma coisa, não basta ter a bênção, precisa ter o Deus da bênção. Precisa enxergar Deus no meio, porque eles questionaram, será que o Senhor está no meio de nós ou não está? Irmãos, nos nossos dias, quantas pessoas questionam se Deus realmente está na minha vida no momento da adversidade? Será que Deus está na minha vida porque eu estou passando por essa luta? Será que Deus está na minha vida porque eu estou passando por essa provação? Será que Deus está na minha vida porque eu estou doente? Será que Deus está na minha vida verdadeiramente porque eu estou desempregado? Será que Deus está na minha vida verdadeiramente porque as coisas parecem que não andam dando certo para mim? Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares, mas Ele não quer apenas ser onipresente, Ele quer se manifestar presencialmente na sua vida, para que você venha entender a vontade dEle sobre a sua história. Eles estavam no lugar certo, mas receberam a bênção da forma errada. Agora Deus permite que os amalequitas, eles possam ir ao encontro do povo de Deus em Refidim. Diga para alguém nessa noite, em nome de Jesus, diga assim: você pode até não escolher a guerra, você pode até não escolher com quem guerrear, mas você pode escolher quem é que vai guerrear com você. Você pode até não escolher qual guerra você vai batalhar essa semana, irmãos. Se a gente pudesse escolher, irmão, seria bom, seria fácil demais, mas não é assim que funciona. Eu não sei o que está preparado para mim amanhã, depois da manhã, durante essa semana. Todos os dias, irmãos, são dias de batalha, são dias de guerra. Nós não podemos escolher a guerra, mas deixa eu te falar uma coisa, você pode escolher quem é que vai guerrear com você nessa guerra. Os amalequitas vêm ao encontro de Moisés, ao encontro do povo de Deus, de Israel em Refidim. Tinha água, mas água só não bastava agora, irmãos. O que adianta não morrer de sede para morrer a fio da espada? O que adianta receber uma bênção imediata para logo depois você morrer? O povo agora vai ter que perceber algo, querido, que é muito mais importante. Não basta estar no lugar certo, precisa estar da forma certa com Deus. Você pode não escolher a guerra, mas a guerra que você vai guerrear, mas você pode escolher com quem você vai guerrear. E Moisés chama Josué, a primeira referência a Josué está aqui nesse texto. Se Josué aparece, irmão, é porque Josué no anonimato, Josué por trás dos bastidores, Josué era alguém que andava com Moisés, era alguém que Moisés confiava, era alguém que Moisés podia chamar. E a primeira referência que nós temos a Josué se encontra nesse texto. E perceba que logo na primeira referência bíblica a Josué, nós vemos uma grande responsabilidade sendo colocada nas mãos de Josué. Josué, olha no versículo de número 9. Escolhe homens e saí, pelejai contra Amaleque. Irmão, se eu fosse para uma guerra, eu não ia chamar qualquer pessoa. Eu acho que se você tivesse de escolher e tivesse a possibilidade de escolher, você escolheria os mais fortes, os mais preparados, os mais habilidosos. Porque para estar no meio da guerra não pode ser murmurador. Aquela turma lá atrás, aquela galera lá atrás, aqueles homens, aquelas pessoas, eu não ia colocar aqueles murmuradores para guerrear comigo, irmãos. Porque o murmurador, quando ele está no meio da peleja, ele vai reclamar, porque eu não tenho arma, porque a arma não está afiada, porque tal coisa, as vestes não estão muito bem preparadas, porque fulano está aqui. Irmãos, Deus não quer saber disso, Ele quer saber se nós estamos preparados para a peleja ou se não estamos, e quem é que está disposto a lutar conosco. Moisés sabia que não poderia ser todo mundo, teria que escolher homens para que estivesse à frente daquela peleja.
E Moisés diz assim a Josué: escolhe homens. Você deve ter um círculo de amizade, um círculo de pessoas às quais você confia. E se eu te perguntasse nessa noite aí, você pudesse levar sua mente um pouquinho longe. Se você tivesse de levar alguém para a peleja, ou algumas pessoas para a peleja da sua vida, quem seriam essas pessoas? Quem são essas pessoas que a gente pode confiar? Quem são essas pessoas que a gente pode colocar do nosso lado, que não vai nos trair? Quem são essas pessoas que não vão guerrear contra nós, mas contra o inimigo das nossas vidas? E diz a palavra do Senhor Jesus que Moisés disse assim: olha, amanhã você vai à peleja, e eu vou ficar no cume, eu vou subir lá no cume da montanha, eu vou estar no lugar alto. Sabia que se fosse outra pessoa, ia dizer assim: peraí, eu vou para a guerra, eu vou para a frente da batalha e você vai ficar lá em cima da montanha? Porque quem não é espiritual não entende as coisas do Espírito. Quem não é uma pessoa espiritual jamais vai compreender as coisas espirituais. Quem não é espiritual jamais vai entender o valor da intercessão. Quem não é espiritual jamais vai compreender o valor da oração. Moisés disse: você vai para a frente da guerra. E Josué disse: eu vou para a frente da guerra. Irmãos, como que nós precisamos de pessoas assim, que estejam dispostas a obedecer à vontade do Senhor, sem murmurar, sem questionar, sem ficar reclamando da vida e das coisas. Moisés disse: eu não vou para a guerra. Se fosse muitos meus, ele não vai para a guerra, então eu também não vou, não. Ele quer me matar, ele quer me colocar. Mas, irmãos, as pessoas sabiam quem era o líder. As pessoas sabiam quem era Moisés. As pessoas sabiam, irmãos, que eles até poderiam não andar com Deus, mas Moisés, ele andava com Deus. Quantos milagres Deus fez através daquela vara nas mãos de Moisés ali diante de Faraó no Egito, irmãos. Ele sabia que tinha um homem de Deus à frente daquela peleja. E que as responsabilidades numa guerra, querido, elas são diferentes. As responsabilidades espirituais, irmãos, elas são diferentes. Eu te perguntei: quem você escolheria para a guerra? E se você tivesse que colocar alguém para estar de frente para a peleja, quem você colocaria? Com certeza você não colocaria o murmurador, com certeza você não colocaria o reclamão, com certeza você não colocaria o questionador. E Moisés fez dessa forma: escolhe homens e sai à peleja. Ou seja, não leva todo mundo, irmãos, a guerra, que olha, é pior se você levar um monte de gente junto. Um exército que não está coeso, um exército que não está na mesma marcha, que não está no mesmo ritmo, é um exército que vai fracassar. Um exército que não afiou as espadas, um exército que não preparou as armas, irmãos, é um exército que vai fracassar. É melhor você ir com 10 preparados do que você ir com 100 despreparados. E a obra de Deus também é assim, irmãos. Temos que ir com aqueles que estão dispostos a ir, aqueles que estão dispostos a lutar, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar a vontade de Deus. E Moisés vai dizer assim: olha, mas eu estarei no cume do outeiro, eu vou estar em cima da montanha. E ele diz mais: e a vara de Deus estará na minha mão. Ou seja, há uma autoridade de Deus ali delegada na vida de Moisés. O texto vai dizer que Josué, ele faz conforme foi dito por Moisés. Ele começa a peleja contra Amaleque. Mas vai dizer que 3 homens, eles sobem ao cume do outeiro. 3 homens vão para cima daquela montanha: Moisés, Arão e Ur. Interessante que Ur era um general. Se fosse um reclamão, um murmurador, ia dizer: peraí, eu vou para a frente da guerra, mas tem um general lá em cima, ele não quer morrer não. De um lado de Moisés havia o irmão de Moisés, Arão. E do outro lado, Ur. Segundo Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, e também alguns rabinos, a tradição vai dizer que Ur, ele era um cunhado de Moisés, era o esposo de Miriam. Moisés, ele se equipou praticamente com a sua família ao seu lado. De um lado estava Arão, e de outro lado estava Ur,
para ajudar Moisés no que fosse preciso fazer. E o texto vai dizer que a guerra estava em pleno acontecimento. Enquanto Moisés estava com a sua mão levantada, o texto vai dizer que o povo de Deus prevalecia. E quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo começava a perder naquela guerra. Irmãos, o povo precisava compreender uma coisa: não seriam as espadas que dariam vitória ao povo de Deus, mas seriam aquelas mãos levantadas que apontavam para o alto. Quando lemos no Salmo de número 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquelas pessoas que estavam vivendo debaixo da sua naturalidade, vivendo debaixo da sua vontade, olha, a água ali naquele momento não bastava, e nem aquelas mãos poucas para guerrear aquela peleja. O que faria a diferença eram aquelas mãos levantadas em direção a Deus, aquele que pode resolver todas as coisas na minha vida e também na sua vida. Falar de mãos levantadas é falar do valor da intercessão. Pessoas que compreenderam o valor da intercessão são pessoas vitoriosas. Duas coisas, irmãos, vão caminhar juntas na nossa vida: a responsabilidade humana e a soberania e providência de Deus na minha vida e na sua vida. Deus quer me prosperar, Deus quer te prosperar e te abençoar, quer. Mas você vai ter que levantar todo dia cedo, pegar o ônibus, pegar o carro, ir para o seu trabalho, fazer bem feito aquilo a qual você foi chamado e vocacionado para fazer. E aí Deus vai abençoar. Não serão só o fruto das nossas mãos, nem o fruto do nosso esforço, mas será a bênção de Deus derramada sobre a nossa vida. Irmão, se a gente não entender o valor disso, a gente vai colocar na nossa conta todos os méritos, a gente vai colocar sobre os nossos braços todos os méritos das vitórias que Deus tem permitido na nossa vida, sendo que é Ele, irmão, se Ele retirar o fôlego de vida de mim e de você, irmãos, amanhã a gente já não é mais, a gente não faz mais nada, o nosso status já não vale de mais nada, as nossas faculdades não valem de mais nada. A nossa dependência, a minha dependência, querida, e a sua dependência precisa ser de Deus. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo prevalece. Enquanto as suas mãos abaixo, o povo começa a perder. Parece que mudaram as pessoas que estavam lá. Não, eram os mesmos guerreiros, eram os mesmos homens. As armas eram as mesmas. O coach vai dizer que se você fizer a mesma coisa do mesmo jeito, não vai dar certo, não vai ser diferente. Mas com Deus, irmão, você pode fazer a mesma coisa da mesma forma. Se Deus estiver no negócio, Ele prospera, Ele abençoa, Ele faz frutificar, Ele faz a coisa mudar na nossa vida, irmãos. Pedro jogou a rede, lançaram as redes, não pescaram nada. Eles sabiam o que fazer, eles sabiam da forma que fazer. O Senhor foi lá e volta lá no alto mar e lança a rede. E ali eles começaram a pescar tudo, irmãos. Qual era a diferença? Era a rede. Qual era a diferença? Era os pescadores? Não, irmão. A diferença era Deus que estava no negócio. Qual é a diferença na sua vida, irmão? É Deus no negócio. Deus estava mostrando: eu estou ou não estou no meio de vós. Vocês escolheram os mais fortes, vocês colocaram à frente da guerra os mais preparados. Josué com certeza não era besta, assim como eu e você não somos. Nas nossas pelejas nós queremos os mais preparados, nós queremos os melhores. Mas, querido, Deus chega e diz assim: não, se não tiver mão levantada não tem vitória. Se não tiver vida de intercessão e oração, se não tiver entrega diante do Senhor, não há vitória. Quer saber se Deus está no meio de vocês? Levante as mãos e começam a clamar ao Senhor, que aí vocês vão ver a resposta de Deus chegar na vida de vocês. Segundo ponto que eu quero dizer para você: diga para alguém aí, não baixe a sua guarda. Não baixe a sua guarda. Tem um detalhe, que ficar com a mão levantada muito tempo cansa. Quanto tempo você está orando por alguém, pedindo a libertação dele? Pensa aí. Quanto tempo você está orando para alguém ser liberto das drogas, dos vícios?
Quanto tempo você está orando para que Deus ele venha converter pessoas da sua família, livrar do mal? É uma guerra diária, irmãos, é uma luta diária. Isso não é só na minha vida, é na sua vida também, irmãos. A gente precisa estar com as mãos levantadas todos os dias. Só que estar com as mãos levantadas todos os dias chega uma hora que cansa. Quem segura um bebê assim, tem quantos quilos? 7. Ela tem 7 quilos quando você está sentado, passa 4 horas com ela no colo. Parece que esses 7 quilos viraram 30. Porque vai passando o tempo, a gente cansa. Nós somos humanos. Imagine Moisés ali, irmãos, essa peleja, ela durou durante todo o dia. Foi um dia de guerra, um dia de peleja, e Moisés ali com as suas mãos levantadas. Imagine se Moisés tivesse subido sozinho ao outeiro, ao cume do outeiro. Ele não teria conseguido, irmãos. Deus estava provando para aquele povo, mostrando para aquele povo. Não são as armas, não são as espadas, não são os homens mais fortes que foram selecionados para vencer essa guerra. O que faz a diferença é o quanto eu estou presente no meio de vós. Então não baixa a sua guarda. Deixa eu te falar uma coisa: se você está pensando em desanimar, não desista, não baixa a sua guarda, porque a vitória do Senhor, ela está vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida daqueles que você tem orado, clamado e pedido ao Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. O texto vai dizer no versículo 12 que as mãos de Moisés, elas eram pesadas, cansadas. Imagina um homem de idade. O ministério de Moisés começa aos 80 anos de idade, irmãos. Tem gente que diz: eu sou velho demais, irmão. É nada. Moisés começou com 80 anos. Nessa fase da sua vida já havia passado mais algum tempo, e Moisés ali com as suas mãos levantadas. Irmão, não há justificativa para não estar com as mãos levantadas. Não é porque é velho, não é porque é novo, não é por causa disso. Não, irmão, todos nós somos chamados para esse chamado da intercessão, da busca de fé, de crer no poder do Senhor sobre a nossa vida. Agora o texto vai dizer que eles pegam uma pedra. Ur e Arão, eles pegam uma pedra e colocam Moisés. Moisés estava em pé, agora Moisés se assenta sobre a pedra. Irmãos, quando nós lemos em 1 Coríntios 10, 4, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma referência afirmando que aquela rocha, aquela pedra que foi ferida lá em cima para que a água saísse, Paulo ele afirma que a pedra ela era Cristo. Uma simbologia, assim, quando nós falamos da ceia, que o Senhor, o pão representa o corpo de Cristo, uma simbologia, uma tipologia, aquela pedra representava Cristo. Quando você lê em 1 Coríntios 10, 4, depois você olha na sua Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer que aquela pedra era Cristo. A pedra, ela forneceu água para Israel, mas ela foi ferida no processo. Moisés teve que bater na rocha para que saísse água. Da mesma maneira, da mesma forma, Jesus ele foi ferido na obra salvífica, na obra de redenção. Ele teve que passar por dores, ele teve que passar por lutas, ele teve que ser pregado no madeiro, querido, para que pudesse a graça ser derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. O seu sangue teve que ser vertido para que nós pudéssemos ter a redenção dos nossos pecados. Aquela rocha que foi ferida representava Cristo. Agora Moisés é colocado sobre uma rocha. Irmãos, o meu descanso, o seu descanso, quando a gente pensa em desistir, lembra, querido, que ele é a pedra angular. Ele é a base da igreja. É onde a igreja está sustentada em Cristo. Quando Jesus diz assim: olha, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, ele não estava referindo a Pedro, mas ele estava referindo a ele mesmo. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. A igreja não está sustentada não na filosofia de homens, não está baseada em qualquer ideologia humana, mas ela está fincada, firmada, enraizada no Senhor. Jesus ele vai se declarar em Mateus. Ele diz que há um fardo que é pesado, há um fardo que é cansativo.
Ele diz, ó, lançai sobre mim o vosso fardo que é pesado, e recebei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele vai dizer, e achareis descanso para as vossas almas. Deus está falando de uma troca de fardos. Traga o seu fardo pesado e receba o meu fardo que é leve e suave. Você quer vencer, mas você cansou de estar com as mãos levantadas. Chegou aquele dia que a sua humanidade parece que está falando mais alto. Deus está te dizendo, descansa na rocha. Descansa nele. Nele há refrigério. Sabe quando você passa o dia todo em pé, e quando você senta, irmãos, parece que... É mais ou menos isso que Deus quer fazer conosco. Talvez as suas mãos já estão cansadas, querido, mas esteja firmado na rocha, esteja sustentado na rocha. Descansa na rocha e receba o refrigério da rocha que é Cristo. E agora Moisés, ele se assenta, o texto vai dizer. De um lado fica Arão, de outro lado fica Ur. Moisés está cansado, mas Ur segura as mãos de Moisés, ele é um suporte. Aqui apenas segurando o braço direito de Moisés. Arão agora está do lado esquerdo de Moisés. O texto não vai dizer qual lado cada um estava, eu fico conjecturando. E segurando aqui os braços, para que Moisés pudesse terminar aquela jornada. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que para obter vitória, nós precisamos uns dos outros. Há pessoas que você pode contar que são homens de Deus e mulheres de Deus. Irmãos, às vezes a gente acha que o falar é o mais importante. Não, conversa comigo, fala comigo, desabafa comigo. Às vezes o que a pessoa quer? Ela quer um suporte. Ela quer alguém que fique ali, ó, só segurando. Mas o problema é que a gente não quer ser estátua. A gente não quer só fazer o trabalho duro. Mas às vezes a gente não entende, irmãos, que o falar nessa hora não ia resolver para Moisés. Era Moisés que estava clamando, era Moisés que estava pedindo, era Moisés que mesmo na ausência da sua força, estava ali orando a Deus e pedindo a Deus vitória sobre os amalequitas. Lembra que eu disse para você que você pode até não escolher a guerra, mas você pode escolher quem vai estar do seu lado durante essa guerra. Irmão, nas horas de adversidade, você tem o sustento da sua vida, que é o Senhor, é Jesus. Nele você pode descansar. Uma canção antiga, presbítero Ailton, vai dizer assim, nele você pode e deve confiar. Não vai dizer que você não lembra não, que você lembra. Nele você pode e você vai confiar, você deve confiar e descansar no Senhor. Salmo 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Talvez você chegou aqui nessa noite com seus braços cansados, já pensando, não vou orar mais, eu já não vou clamar mais por alguém, eu vou desistir disso, deixa ele viver a vida dele. Deus está dizendo, descansa no Senhor, troca o seu fardo que está tão pesado. Coloca o seu fardo diante do Senhor, pega o fardo leve que Ele tem para você, se assenta na rocha, ou seja, descansa no Senhor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, descansa no Senhor. Mas também olhe para os lados, porque Deus ele vai mostrar quem são as pessoas que estarão ao seu lado para te dar suporte. A palavra suportar vem dessa raiz de dar suporte, ser suporte de alguém. Estar ao lado, auxiliar, ajudar quando preciso. Às vezes o que alguém precisa só, irmãos, é um abraço. Às vezes na hora da dor, da adversidade, irmãos, o que você precisa é descansar no Senhor. Mas gente também precisa de gente. Diga para quem está do seu lado, gente precisa de gente. Nós somos seres sociáveis. Por mais que você diga que não, eu gosto de ficar só, não sei o quê. Irmão, eu fiquei só em casa ontem, sem minha esposa. Meu Deus do céu. Quase chorei. Eu não sei ficar só, irmãos. Eu fui criado com 3 irmãos, 4 irmãos dormindo no mesmo quarto. Casa cheia, muita gente. Nós fomos chamados para estar no meio de uma sociedade, no meio de um povo. Entenda, irmão, o seu valor na sua família, entenda o seu valor.
Quando eu olho de um lado o Arão, irmão de Moisés, do outro lado o cunhado, irmãos, eu vejo uma unidade familiar. Há vitórias que nós só teríamos se houver uma unidade familiar. Sabe, Deus só vai promover algo no meio da nossa família, irmãos, se a gente se unir para orar junto. Vai ter aquele que vai ter mais facilidade para clamar, para orar, para jejuar, para isso, para aquilo. Mas vai ter aquele outro irmão que fala assim, eu estou bem aqui, sustentando, segurando o bracinho pesado. E é isso, irmãos, que a gente precisa na nossa vida. Ter alguém com quem dividir o peso, o fardo, que às vezes parece ser tão difícil, mas Deus está dizendo, só suporta mais um pouquinho, porque a vitória, ela está mais perto do que você imagina. Moisés se assenta sobre aquela rocha, sobre aquela pedra. E o texto vai dizer que um ficou de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Irmão, você não vai passar também a vida toda suportando, entre aspas, segurando a responsabilidade de alguém ou dividindo aquela carga de alguém. Uma hora isso vai acabar. Uma hora você vai estar como suporte, outra hora você vai estar precisando de um suporte. O tempo que eles precisavam ali era até o sol se pôr, Deus daria vitória. A luta, a guerra foi durante todo o dia, mas no final daquele dia haveria vitória. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Nenhuma luta, nenhuma guerra é para sempre. A guerra tem início, ela tem meio, mas também ela tem fim, Fernando. Muitos crentes se orgulham até das derrotas, né? Estou na luta, estou na prova, estou na luta, estou na prova. Sai da luta, vai para a prova, sai da prova, vai para a luta. Dá quase um baião, né? Mas Deus, querido, nos tira da luta e nos tira da prova. Ele tirou o povo do deserto, de sim, para estar em Refidim, irmãos. Diz que foi mandamento do Senhor, ou seja, pastor Vitor, foi ordenança de Deus. Eles estavam ali porque Deus havia mandado eles estarem. Eles vacilaram e pediram a Moisés, duvidaram de Deus, agora Deus coloca uma guerra para eles. Sabe o que o Espírito Santo ministrar no meu coração? Cuidado com o que você pede, cuidado com as coisas que você murmura. Não é porque você está no lugar da bênção, no lugar onde Deus mandou você estar, querido, que significa que as coisas vão ser mar de rosa. Não vão ser não, irmãos. Se o povo não tivesse semeado dúvida lá em cima, Deus não permitiria que os amalequitas fossem ao encontro. Irmão, há lutas que nós cavamos, há colheitas que estamos tendo hoje, que são frutos de uma semeadura antiga. Mas Deus é sempre um Deus misericordioso, poderoso e bondoso. E graças a Deus, as misericórdias do Senhor, Carla, elas se renovam todos os dias. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Resultado de tudo isso, Moisés sentado com as suas mãos levantadas, o povo guerreando e lutando. Versículo 13 vai dizer que Josué desfez Amaleque e ao seu povo a fio da espada. Em outras palavras, houve vitória. Se lá em cima eles tiveram vitória sem fazerem nada, agora eles tiveram vitória, cumprindo a parte deles, irmãos, nessa guerra. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, não queira só vitória fácil. Para de querer vitória fácil, porque os meios às vezes não justificam os fins. Mas se você guerreou com a boa peleja, se você lutou a boa milícia, querido, pode ter a certeza, irmãos, que aí sim vai ter sabor de mel. Aí sim a vitória vai ser uma vitória bem feita, porque foi Deus que permitiu, através não só de luta, através da sua parte, através da sua responsabilidade, mas através do mover dele sobre a sua vida, mostrando que ele estava no meio do seu povo. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Agora, versículo 15. Vai dizer que Moisés ele edifica um altar ao Senhor e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Sabe qual é o símbolo da vitória? De uma conquista, de uma nação sobre outra nação? É quando eles conseguem dominar um território e chega alguém com uma bandeira e ele fica assim, naquela terra. Isso representa o quê? Agora essa terra passa a fazer parte desse império, desse reinado. Quando o homem chegou na lua, e tem gente que diz que não chegou na lua, enfim, ele colocou o quê? Uma
Uma bandeira, fincou uma bandeira. Toda bandeira ela tem uma representação. Ela trazem cores que representam uma nação, representam um estado, um país, um império. Naquele lugar onde havia em Refidim, Massá e Meribá, ganharam um altar dizendo: olha, aqui é um lugar de contenda, é um lugar de guerra. Aqui é um lugar onde o povo não se entende com Deus, não entende a vontade de Deus. Agora Moisés vai fazer diferente. Ele vai erigir um altar ao Senhor. Onde era lugar de vergonha, onde teve vitória sim, onde teve bênção sim, mas não teve a honra nenhuma, querido, sobre a vitória. É o lugar onde Moisés, ele levanta um altar ao Senhor. Ele ergue um altar ao Senhor. Ele ergue um altar ao Senhor e ele coloca ali dizendo: o Senhor, Ele é a minha bandeira. Pastor, não entendi, eu vou te explicar. A bandeira fixada naquele lugar em Refidim não seria a bandeira de Israel. A bandeira que seria fixada naquele lugar não seria a bandeira de Moisés. A bandeira que seria fixada naquele lugar não representaria as forças de Josué, não, querido. Moisés estava dizendo: o Senhor, Ele é a nossa bandeira. É o Senhor que está sobre esse lugar. A nossa vitória, ela vem das mãos de Deus. Deixa eu te perguntar, depois das suas vitórias, qual é a bandeira que você tem colocado? É uma bandeira que exalta você, é uma bandeira que diz: eu posso porque eu sou esforçado, é uma bandeira que diz: olha, eu estudei pra caramba, eu passei no concurso, é uma bandeira que exalta o homem, ou é uma bandeira que diz: o Senhor, Ele é a minha bandeira? Irmãos, quando Deus está no negócio, você está no lugar certo. Quando Deus está no negócio, você pode até não escolher a guerra, mas Deus te dá a possibilidade de escolher com quem você vai guerrear a guerra ao seu lado. Você pode até não ter escolhido a guerra, querido, pode até ter, no meio do caminho da história, pode ter havido frustrações. Mas Deus te convida nessa noite a levantar as suas mãos, não baixar a guarda, não desistir, não desanimar. Talvez você está tão perto. Aquela guerra durou praticamente todo o dia, até que o sol se pôs. Havia um horário para começar e terminar aquela guerra. E talvez, meu irmão, você esteja às 5 horas da tarde, na sua guerra, nas suas lutas, nas suas pelejas, está tão perto das 6 horas. Você já lutou o dia todo, você já lutou a vida toda. Deus está dizendo para você: não desista. As horas estão passando, elas não vêm para te prejudicar, mas elas vêm para te ajudar. Não desista agora daquilo que Deus tem para você. Descansa no Senhor. Descansa naquele que pode cumprir sobre a sua vida a vontade dEle. Está difícil, troca seu fardo pesado pelo fardo leve de Deus. Está difícil, coloca pessoas que você confia do seu lado para guerrear com você. Não fala seus problemas para todo mundo, não. Fala só para aqueles que você pode, que vai orar com você. Gente que não vai te julgar, é gente que vai te amar, é gente que vai falar assim: eu estou bem aqui. Eu não quero te dar sermão, eu não quero te contar uma história, eu estou aqui apenas para segurar o que for preciso aqui juntamente com você, para que você não venha baixar a sua guarda, para que você não venha baixar as suas mãos. Se você já assistiu a alguma luta, o pugilista, Marquinhos, quando ele é derrotado justamente na hora que ele abaixa a sua guarda. Enquanto ele está aqui com as suas mãos levantadas, ele está protegendo o seu rosto. Ele está se resguardando dos golpes. Irmãos, espiritualmente falando também é assim. Quando nós abandonamos a nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus, quando nós abandonamos aquilo que Deus ele tem sobre a nossa vida, irmão, nós estamos abaixando a nossa guarda, estamos sendo alvo fácil do inimigo. E Deus não nos chamou, querido, para abaixarmos a nossa guarda, mas para a gente levantar as nossas mãos. As nossas mãos abençoadoras, irmãos. Muitas guerras, elas são vencidas assim, no poder da oração, no poder do clamor, no poder do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Eu te convido nessa noite, você ficar de pé, pastor, me preparar aqui.
trocar, meus irmãos, aquela bandeira da murmuração, arrancar aquela bandeira que representa a desconfiança para com a vontade de Deus. Eu convido você nessa noite a destruir esses altares. Talvez no ambiente da vitória você foi vitorioso, Deus abençoou, mas não foi da forma como Deus queria. Deus quer fazer a coisa certa, irmão, da forma certa, no momento certo. Em nome de Jesus.